Esse vídeo é referente a um trabalho, que era um seminário da disciplina de Educação e Trabalho, que por conta da pandemia que está acontecendo do coronavírus, vai ser feito por vídeo, como vocês estão vendo. O seminário era referente a um texto, um artigo, de Antônio Novoa, intitulado como A Escola e a Cidadania, Apontamentos Incômodos. Nesse texto, Novoa fala sobre esse apontamento incômodo, mas ele fala esse incômodo no sentido de algo polêmico, algo que vai contra essas ideias hegemônicas. Assim, ele traz nesse texto um debate bem pertinente e um debate necessário sobre o papel da escola na sociedade do século XXI. Ele divide o texto em 3 pontos: transbordamentos da modernidade escolar, os cenários do futuro da educação e ele, no último, por fim, ele traz 3 sugestões, que é mais aprendizagem, mais sociedade e mais comunicação. Tem uma parte bem interessante do texto que é bem no início do capítulo, que ele fala o seguinte: começou pela instrução, mas foi juntando a educação, a formação, o desenvolvimento pessoal e moral, a educação para a cidadania e para os valores. Começou pelo cérebro, mas prolongou a sua ação ao corpo, à alma, aos sentimentos, às emoções e aos comportamentos. Começou pelas disciplinas, mas foi abrangendo a educação para a saúde e para a sexualidade, para a prevenção do tabagismo e da toxicodependência. E ele conclui essas palavras que é uma citação dele mesmo, dizendo o seguinte: começou por um currículo mínimo, mas foi integrando todos os conteúdos possíveis e imaginários e todas as competências tecnológicas e outras, pondo no saco curricular cada vez mais coisa e nada dele tirando. Bom, como Novoa ele é português, ele traz um exemplo europeu desse acúmulo de funções atribuídas à escola, da Carta de Jules Ferry para professores primários, que foi escrita dia 17 de novembro de 1800. Ele declara que de todas as obrigações impostas pela lei, eu vou até ler, aquela que certamente mais vos diz, aquela que necessita de um maior cuidado e trabalho da vossa parte, é a missão que vos é confiada a assegurar a educação moral e a instrução cívica dos vossos alunos. E ele conclui também dizendo que os professores eles multipliquem os seus esforços para darem ao nosso país uma geração de bons cidadãos. Então a gente vê essa ligação entre a escola para essa educação cívica. Então a gente vê essa caricatura de uma escola como instituição de regeneração, assim, de salvação e de reparação social que foi se construindo. E a gente percebe que esse apelo à cidadania é indissociável à construção de identidades nacionais. E esse discurso da cidadania ele é adotado por todas as vertentes, por todas as linhas de pensamento dos grupos, até grupos de concepções diferentes ou antagônicas, como os laicos e os religiosos. Logo após, ele traz vários movimentos para a educação totalizante, que é essa educação integral. No primeiro, ele traz a necessidade de articular a educação física, intelectual e moral. Ai meu Deus, arrotando. Já entre o século XIX e XX, na virada dos séculos, esse movimento ele adquire uma dimensão racional, na qual tem por fim criar em cada criança um indivíduo socialmente completo e ciente de todos os seus direitos. E nessa mesma época, insiste cada vez mais na atenção voltada para a vida física e a psíquica. Aí legitima no espaço escolar a intervenção dos especialistas da alma, que são os médicos, psicólogos e afim. Apesar de distintas, essas perspectivas elas têm em comum assegurar a socialização e o desenvolvimento total dos alunos.
E para contribuir com esse transbordamento no final do século XX, ele traz o relatório da Unesco, da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI, que atribui a trilogia, que é aprender a conhecer, a ser e a fazer, um novo elemento, que é aprender a viver junto. O tópico 2 do capítulo 3 é os cenários de futuro da educação, que aborda o CERI/OCDE. CERI significa o Centro para Pesquisa, Inovação e Educação, e OCDE é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Esse é um documento de 2003 e ele apresenta 6 cenários agrupados dentro de 3 eixos, 2 cenários dentro de cada eixo. O primeiro eixo é a manutenção do status quo, que é o estado atual. É o cenário 1.A e o cenário 1.B. O cenário 1.A é a manutenção de sistemas escolares burocráticos. Esse cenário representa, no essencial, a continuação da situação atual, com a manutenção de sistemas burocratizados. O cenário 1.B é o êxodo dos professores. Esse cenário é marcado por uma crise de recrutamento de professores, nomeadamente para certas disciplinas de referência, provocada pela incapacidade de tornar a profissão atraente e prestigiada. O segundo eixo é a reescolarização. Ele aborda o cenário 2.A e o cenário 2.B. O cenário 2.A são as escolas do centro da coletividade. Este cenário é caracterizado por um reforço da escola enquanto elemento central do espaço social e comunitário, assumindo um conjunto alargado de missões, nomeadamente da luta contra as fraturas sociais e no apoio à integração das crianças. O cenário 2.B é a escola como organização centrada na aprendizagem. Este cenário traduz uma vontade de recentrar a escola nas tarefas de aprendizagem, desenvolvendo um programa solidário baseado no saber, no quadro de uma cultura da qualidade, de experimentação e de inovação. O terceiro eixo é a desescolarização. O terceiro eixo aborda o cenário 3.A e o cenário 3.B. O cenário 3.A são as redes de aprendizagem e sociedade em rede. Esse cenário traduz o desejo de abandonar as escolas, caminhando no sentido de uma multiplicidade de redes de aprendizagem, fortemente baseadas em ferramentas tecnológicas, e na construção de uma sociedade em rede que substituirá os atuais sistemas de ensino. O cenário 3.B é a extensão do modelo de mercado. Esse cenário reflete as tendências do sentido de considerar a escola como um bem privado, e não como um bem público, acentuando assim os processos de privatização do ensino através da oferta de um conjunto diversificado de oportunidades e possibilidades de formação. Desses 3 eixos, o tópico ele aborda mais sobre o tópico cenários de um futuro da educação foca no segundo eixo, que aborda os cenários 2.A e 2.B. O cenário 2.A, que é a escola no centro da coletividade, remete a causas sociais. É uma escola de acolhimento e apoio comunitário até para as famílias dos alunos. O cenário 2.B, que é a escola como organização centrada na aprendizagem, sugere a valorização da arte, da ciência e da cultura como elementos centrais de uma sociedade de conhecimento. Nenhum desses cenários existe ou existirá. Na verdade, são misturados e combinados dentro do modelo de ensino já existentes. O objetivo do tópico não é definir modelos ideais, é provocar debates e reflexões que não parem somente no presente. Bom, na primeira parte foi discutido por Bruno sobre o transbordamento da modernidade. Na segunda parte, por Heloísa, que foram os cenários de futuro da educação. E por último, eu vou falar sobre as 3 sugestões que o autor aborda, que são mais aprendizagem, mais sociedade e mais comunicação. Na sugestão de mais aprendizagem, o autor diz que um dos grandes perigos atualmente é a escola a 2 velocidades. E o que isso quer dizer? Quer dizer que, por um lado, a escola é estruturada como um acolhimento social para os pobres, com uma forte retórica de cidadania, de participação, etc. Já, por outro lado, é uma escola centrada na aprendizagem e nas tecnologias, dirigida principalmente para formar os filhos dos ricos. E sabemos que os modelos dessas escolas é uma realidade e que os filhos dos ricos são os que mais têm acesso a essa educação, a esse conhecimento. Enfim. A primeira questão da cidadania é justamente a aprendizagem. E uma escola que não proporciona aos seus alunos e a todos os seus alunos as ferramentas básicas do conhecimento e da cultura está longe de ser uma escola cidadã.
Outro ponto que eu destaquei foi romper com a uniformidade escolar. Quando eu me refiro a romper com a uniformidade escolar, eu quero dizer que, por muitas vezes, a escola não alcança dar respostas pertinentes aos seus alunos, e nem às diferentes necessidades, e muito menos aos projetos de vida que eles trazem na bagagem. Por isso que é essencial que haja modelos de diversificação pedagógica, para que atenda essas necessidades desses alunos e que seja uma escola realmente centrada na aprendizagem. A outra sugestão é mais sociedade. Como diz Felipe Mérier, a escola deve ser encarada como uma sociedade e não como uma comunidade. Por quê? Porque independentemente dos gostos, das diferenças, dos laços afetivos, eles ali estão juntos por uma causa e, portanto, a escola deve ser uma sociedade, pois é um espaço do diálogo, da comunicação, do trabalho em conjunto. É como uma sociedade onde as crianças pressupõem e praticam uma vida futura. E por último, é a sugestão mais comunicação. Sabemos que as escolas são espaços da relação e da comunicação. Porém, as escolas se comunicam mal com o exterior. E está aí um grande problema. Os professores explicam mal o seu trabalho e por muitas vezes são ausentes da voz nos debates públicos. Mas só que é muito importante que haja uma comunicação fora da escola. E com o novo espaço público da educação, os professores são chamados à participação política nos debates culturais e sociais.